E lá estamos no meio do mato, Austrália. Oi. Bom dia pra nós aqui. Bom dia, boa tarde, boa noite. Isso. Estamos aqui no beira do rio com essa tranquilidade toda. Dá pra escutar os barulhos da água, dos pássaros, o ventinho. Bem gostoso. Acho que o rio nosso, Arthur, fica aqui perto. Nossa, mãe, tem até o gás que eu imaginei, só não era assim o gás nessa marca. Mas era As marca. linhas, Arthur. Mãe, tem igualzinho eu imaginei. A churrasqueira ali, Arthur. Mãe, tem igualzinho eu imaginei, eu juro. Muito tempo sem dar um descanso. No meio do mato, sim. Eu tava conversando com o Sandro, né? Que fazia tanto tempo que a gente tinha se desligado, assim, de trabalho, dessas coisas, assim. Porque a gente passeava, né? Sempre estava em lugares maravilhosos, com natureza, que a gente ama a natureza. Só que, assim, a gente sempre estava trabalhando. Tinha que ter internet, a gente tinha que estar trabalhando online. Então, assim, e correndo de um lugar para o outro, de uma praia, de um passeio, de um lugar turístico. A gente fez bastante passeio, né? Dessas Sim. praias, por exemplo, faz uma viagem, vai de avião até algum lugar, aluga um carro, daí você tem uma semana, só que daí todo dia você vai conhecer uma praia diferente, então você fica E trabalhando no ligado o celular. tempo todo, né? Sim. Esse detalhe de você estar assim, você meio que tá curtindo um lugar diferente, mas ao mesmo tempo você não tá meio que descansando, né? Você tá na correria. Sim. Quem viaja mais vai saber que é os perrengues de turista, saber onde que vai ser o hotel, onde será a próxima refeição. Então vão ser muitos detalhes, né? Quando você vai mais para um lugar, igual aqui a gente vê para uma cabana, então a gente tem essa preocupação toda, né? Tipo, a gente vê só para um lugar, ficar Sim. 2, 3 dias só no mesmo lugar. Então, tipo assim, você não Bem precisa ficar se isolado. movendo, né? Bem isolado de tudo. Até para fazer a fogueira, a gente tem que pegar a lenha. Nosso filho amou, né? Pra fazer. Nunca fez. A gente tem essa vivência, né, do passado. Sim. Mas ele nunca teve essa experiência, assim, dele pegar a lenha, dele fazer o fogo, de fazer as coisas acontecer. E isso é muito legal, proporcionar essa experiência para ele. Sim, a gente tá morando em Goiânia, tinha também muito disso, né? Que eu tava em casa, olhar pela janela, a gente vê o muro da casa, né? E eu cresci até os 18 anos na roça, né? Na fazenda. Então eu tive essa vivência maior. As cabras e seus filhotes. Não sei se vai dar pra ver lá em cima. Que todo dia tem um tipo de visitante. Os cangurus vêm cedinho de tarde. Não vai pegar. Os bodes, tem uns lá perto de casa. E aqui estão descendo um monte ali. Lá em cima, galera. Bem gostoso mesmo. Você tá solto na natureza, né? Sim, eu tava dizendo outra coisa, né? Que eu mais o Sandro, a gente pensa mais ou menos igual, nada contra quem gosta, quem vai. Mas a gente tem o mesmo pensamento, que a gente gosta de ver os animais na natureza, solto. Eu amo ver pássaros, amo ver a natureza em si, mas eu gosto dela pura, assim, sabe? Não gosto de ir no natural. zoológico, que nem aqui a gente já viu tanto canguru, não precisei ir no zoológico nem um dia pra ver. Eu quero ver koala, mas eu espero ver na natureza também. Sim. Não vou no zoológico pra me ver. Lá tem. Só que eu gosto assim, Faria aqui... sentido de conhecer o animal, mas assim, Sim, mas a realidade que a gente gosta é isso, né? se a gente foi ver camelo, embora eles, na minha cabeça, são escravizados, né? Fazendo serviço lá pra ficar carregando o pessoal. Eu falei, eu não tirei foto, conheci de perto, mas eu falei, eu não vou participar disso, sabe? De explorar o animal. Embora você paga, mas você paga não é pro animal, Você paga né? pra pessoa, não pro animal, né? Sim, então, e assim, a gente viu que ele já estava bem cansado. Nada contra quem faz esse passeio, gente. É só a opinião minha e do Sandro, a gente tem isso na cabeça. E não gostamos. Então a gente gosta dos animais livres, assim, se a gente puder chegar perto deles, que nem aqui todo dia cedo tem canguru, de tardezinha tem eles, tem esses bodes e as cabras por aqui. Sim. Uns pássaros bem diferentes, vermelho, outras cores. Cobra também.
Cobra também. Eu tava bem tranquila ali, sentada na pedra, eu tinha atravessado pro outro lado. Aí eu voltei, mas meu filho voltou. E a gente sentado na pedra ali, bem refletindo a natureza, sentindo a brisa, o barulho que tava fazendo. E do nada, e eu tô escutando um barulho assim, falei assim, amor, eu acho que tá vindo algum, pro Arthur, né? Pato, algum barulho, olhando pra cima. E o Arthur, mamãe, o Arthur é uma cobra. Agarrei no braço dele, a gente saiu correndo da água. Enfim, mas assim, tá tudo solto aqui, sabe? É a natureza. Pode correr o risco, sim. Eu queria pescar, né? Mas eu não achei os peixes ainda. Eu acho que não é uma boa Praticamente época. comprar uma Sim, vara a isca. vara, o anzol. Só que não é uma. Acho que não é uma Esse boa. córegozinho ele é bem pequenininho. Bem básico. Tem até umas canoas aqui que o pessoal acha que deve usar de vez em quando, mas É bem raso, não sei bem se raso. vai. O trajeto aqui é bem pequeno mesmo. Uma coisa bem para descanso, bem isolada mesmo. Sim, então assim, aqui se a gente quer comer, a gente tem que pegar, pra fazer churrasco, tem que pegar a sua lenha. Você faz ali. Tem uma churrasqueira elétrica, mas, gente, a gente tinha feito A a gás, elétrica né? o primeiro. É, a gás. A gente fez o primeiro dia, ok. A gente fez a carvão ontem, gente do céu. É bem A diferente, né? diferença, meu Deus, a carne é outra carne. Eu coloquei até umas batatinhas pra assar dentro da brasa, batata doce. Então, assim, é coisas que a gente tá vivenciando, colecionando memórias e passando isso pro nosso Sim. filho. Nosso filho tem 10 anos, eu acho que ele nunca vai esquecer desses momentos. Assim, de você conviver com a natureza, igual você falou assim, pegar a lenha, aí tipo assim, nós já tivemos, né? A gente mora mais no interior, mas tipo o nosso filho, por exemplo, dele pegar a lenha, cortar a lenha, fazer o fogo, e depois a gente fazer, por exemplo, um churrasco, né? Comer esse momento fora da casa, por exemplo, acho bem legal essa vivência, essa experiência também. Sim. A gente que veio, eu morei até os 18 anos na roça, então praticamente tudo conhecimento, gado, lavoura, né, plantações, a gente já tem essas experiências, né? Mas, por exemplo, meu filho já foi criado na cidade, então ele não tem essa vivência, né? Sim. E aí ele vê em filmes de assar marshmallow. Mamãe, eu quero assar marshmallow. Eu fui no mercado comprar esse marshmallow pra gente assar. Assim, eu particularmente não gostei dele assado, né? Mas vale a experiência, aquele momento de nós três juntos. Aqui Experiências. ontem a gente fez tantos jogos. Aqui tem 2 jogos na casa, a gente trouxe também. Aí tem jogos no celular, tipo, offline pra gente fazer, né? Tipo, quiz, essas coisas. E a gente ficou. Isso é tão bom porque a gente se conhece mais, porque acaba que as pessoas não se conhecem, não se escutam, não ouvem o outro, né? Esses jogos ali é bacana a gente falar assim, né? Porque são, por exemplo, aquele de cubinho que você vai montando ele e você vai tirando. Então, sim, são bastante jogos offline. Se você jogar tipo em família ou de galera, né? Dá pra fazer. Não E é? esses do quiz seria mais de pergunta e resposta, uma coisa que dá um tempinho pra você tá brincando, tipo, em família, né? Sim. Adivinhando coisas. No dia a dia da cidade grande, se você me perguntar que dia que a gente parou pra brincar disso, a gente fazia esses bloquinhos, a gente sempre gostou porque trabalha a mente, meu filho gosta muito de jogos assim, de cartas e de montar e desmontar. Então, quando meus irmãos iam lá pra casa, a gente sempre jogava assim, mas tipo assim, isso era uma raridade. E se ele tá jogando com meus irmãos ou com o Sandro, eu não tava jogando porque eu tava fazendo a comida. Se eu tô jogando, você não tá fazendo outra coisa, e não tava todo mundo, sabe? E esses dias não tem como, porque só tem nós três. Então nós estamos juntos o tempo todo. Sim. E aí estamos jogando, estamos fazendo comida, buscando lenha. Meu filho rachou lenha, tava todo feliz. Meu Deus do céu. Quando eu era criança eu odiava rachar lenha, porque era uma obrigação. E ele amando, porque, nossa, eu nunca fiz, sou forte, Sim. eu consigo. É muito top. Bem bacana. Pegar de ponta e joga assim, ó. Tem que fazer esse movimento aqui, ó. Como assim? Tem? A gente que tá morando em Goiânia, né, com quase 2 milhões de habitantes. A gente mudou para Sydney, Austrália, com mais de 5, só na cidade de arredores, né, região metropolitana. E aqui a gente está mais ou menos 200 quilômetros afastado de Sydney. Tem muitos outros lugares. A Austrália em si também é muito famosa pela questão de praias, né? Mas o nosso momento aqui foi de buscar um refúgio, um momento mais isolado mesmo.
pegasse mais contato com a natureza também. Até porque aqui as praias, que nem domingo passado a gente foi numa praia. A gente acordou cedo, tomamos nosso café da manhã e falou, vamos, o sol tava bom, a gente olhou na previsão, ia fazer sol até meio-dia, a gente falou assim, vamos na praia, né? Uma praia nova que a gente nunca tinha ido, 17 minutinhos de casa, pegamos o carro e fomos. E eu achei que nem ia tomar banho nem nada, porque eu sempre levo tudo, chego lá no banho porque às vezes tá ventando, a água tá muito gelada, ou tá muito cheio, enfim, sempre tem alguma coisa. E aí dessa vez eu não levei nada, não levei toalha, levei roupa de banho, não levei nada, cheguei lá, pois eu banhei até, a água tava uma delícia. E assim, 17 minutos de casa. Sim, E muito em Goiânia, perto. no Brasil, a gente não tinha essa, tipo, Sim. a praia mais próxima tinha que andar 1.200 quilômetros. Sim, é uma programação Então, que a assim, gente tinha que fazer, por exemplo, de meses com antecedência, né? Aqui assim a gente não mora definitivamente tipo, de frente para a praia, mas por exemplo, se você quiser ir para a praia igual você falou, né? sim, 15, Ah, 17 minutinhos. acorda e vai. E só algumas praias mais próximas, né? A partir de 15 minutos já estamos, mas tem outras, né? Que a gente também vai fazer uma viagem mais a longo prazo, também não precisa ser planejado com tanta antecedência às vezes, né? Sim. Que a gente tem aqui próximo, né? Que a gente já Que tenha nem passado aqui é sim. Central Coast, Ologong, Que nem Jervis Bay. Jervis Jervis Bay é Bay. uma delícia, um lugar maravilhoso. Sim, E é perto, em comparação assim de Goiânia a uma praia, é bem perto. E é um Sim. paraíso. Questão É de- bem isolado também, bem quieto. acho que dá umas 2 horas e meia, 3 horas de viagem, a gente está em Jervis Bay. E lá também tem uma grande opção de praias, né? Sim. Lá também tem a opção de ver os cangurus, né? Aprofundando o assunto do canguru, né? Esses mais pequenininhos, né? Não, no caso não são filhotes, eles são o wallaby. A gente vai descobrir isso só aqui na Austrália mesmo, né? Os mais grandes, que chegam até 2,5 metros de altura, são os cangurus, mas normalmente eles ficam mais na região do centro, do Outback, né? Sim, do deserto. Outras Né? regiões. Então aqui em New South Wales, Nova Gales do Sul, Tem bastante esse desses, estado mas é aqui, o álabe. normalmente é os wallabies. A gente costuma de falar canguru, né? Mas pro pessoal que é daqui mesmo, eles falam que é o wallaby, eles não falam canguru, né? Que é um pouquinho diferente. E na natureza tem mosca, né? Ah, sim. Eu, né, sou do Pará, tinha mosca na época da manga, ali naquela época, mas assim, se você tá comendo algo, aparecia mosca, não do nada. Aqui, dizem que aqui ainda não tem muita, porque a gente ainda percebe que não tem tanto Sim. assim. Mas assim, o tempo inteiro a gente tá aqui se batendo por causa das moscas, parece que a gente tá cagado, mas Não, nada a ver, irmão. não. E dizem, a gente viu uns vídeos de uns youtubers ali no Outback, meu Deus, disseram que eles têm que usar um chapéu com Proteção, com porque é muita proteção. mosca. E as moscas aqui, elas é bem grandona e elas entram na nossa cara, tipo, você não precisa estar com comida, com nada. Isso. Parece que elas estão brotando e elas, quanto mais esquenta, mais mosca tem. Já tá começando o verão, né? É mais custosa, né? No Brasil a gente tá acostumado com as moscas meio que tem medo de nós, né? Uma outra que vem aqui, não, ela entra no seu ouvido, no seu olho, quer entrar no nariz, ó. Elas não têm medo, E, né? tipo, no Brasil é mais quando tem comida, ela sente o cheiro da comida e vão, né? Sim. Só que no Brasil, pro outro lado, pelo menos em alguns lugares que eu conheci, perto de rio, assim, teria muito mosquito. Você teria que estar se batendo. Aqui não tem. Mosquito realmente não tem. Sim. Pelo menos aqui, né? Não tem mosquito. Não sei se tem em outros locais. Mas mosca, misericórdia. E aqui tem abelhas também. Eu não sei se tem criação de alguma coisa por aqui, mas Encontrou sim, aqui tem bastante abelha. abelha, cabra, cobra, Canguru, os os wallaby, né? Muitos pássaros Bastante diferentes. pássaro. Tem patos e outros pássaros de diferentes espécies que a gente não sabe dizer os nomes, né? Não conheço assim. Mas a gente ouve pelo som, é um barulho diferente. Tem uns que a gente viu cores. Tem uns que são avermelhados, tem uns Sim. que são amarelo, preto, enfim, tem Eu vários. até encabulei um pouquinho porque tem bastante árvore como eucalipto, né? Aqui bem na beira do córrego tem essa planta aqui que ela é um pouquinho mais fina, os galhos dela, mas a maior parte são eucaliptos. E aí vem a questão que acho que nem todos os pássaros dependem de frutos, né? Mas tipo, a parte de eucalipto aqui não teria, mas mesmo assim tem, por causa que tem, acho que a água, né? Então acaba tendo bastante. E o eucalipto, que eu não sabia, ele é uma planta tradicional aqui da Austrália, originária daqui mesmo. E daqui ele se espalhou pela fácil adaptação de ambientes, inclusive mais áridos, né? E daqui ele foi para outros lugares, como Nova Zelândia, e hoje tem popular até no Brasil mesmo, né?
E aqui tem muita questão de ter muitas queimadas. Algumas são, o pessoal faz ela proposital para melhorar a natureza ou para precaução também. Mas tem muitas queimadas que acabam sendo naturais, dependendo da região, não esse estado exclusivamente, né? Mas como Queensland, por exemplo, que é um estado mais quente, então vai ter um calor a mais. E o eucalipto é uma das poucas plantas que consegue se sobressair, porque ele vai queimar a base dele, então as outras plantas vai praticamente morrer e ele vai continuar, ele consegue rebrotar muito rápido. E quando você chega num lugar como esse, tem alguns vídeos em anexo aí, tem praticamente só eucalipto. Tem outras regiões que a gente viu também, que às vezes vai ter mais capim, mais grama, seriam lugares também. Ou igual a gente falou também, de ter algumas vistas para o mar, né? Só que seria, tipo assim, uma outra opção de passeio também. Sim, eu gosto muito da natureza, nós gostamos, né? O Arthur, quando fala de algum lugar para passear, eu não quero, não quero. Quando chega, ele ama o local. É normal, acho que de criança. É, acho que é um pouco de ansiedade com medo Do novo. do novo. Sim. E aí, todos os lugares, assim, toda vez que a gente vai fazer algum passeio, eu falo pra ele mais ou menos o que vai ter, porque a gente nunca sabe 100%, né? Como é mais ou menos, o que a gente espera, quantos dias vamos passar e o que vai acontecer, se tem algum passeio programado, o que a gente vai fazer ou não, que nem aqui eu falei que não tinha internet. Até tem, muito fraca para mandar um oi, alguma coisa. Dá para se comunicar já, né? Sim, mas assim, o intuito aqui não é a internet. Sim. É a conexão mesmo com a natureza. Então eu já tinha falado isso pra ele. Ele, não, tá bom, mamãe. Ele arrumou os joguinhos e trouxe. Mas ele não queria vir. Disse que não ia gostar, que ia odiar. E aí, que todo dia ele fala, mãe, hoje foi melhor, todo dia é um dia melhor que o outro. Então isso é muito top pra quem tem crianças. Porque às vezes acha, meu filho não vai gostar, meu filho não quer. Às vezes ele não quer mesmo, porque ele não conhece. Leva ele, na sim. sua zona de conforto, né? Sim, leva ele, faz a fogueira, que nem que a gente ficou contando história. Ele bebendo refrigerante, eu bebendo água de coco, o Sandro bebendo, nem sei o que ele tava bebendo, enfim. Melhor não saber. Melhor não saber. Enfim, mas assim, e a gente conversando, ele mexendo no fogo, mantendo o fogo, então assim, Sim. isso é muito legal, tanto pra ele ter essas memórias com a gente, e a gente também, porque o nosso filho tem 10 anos. Daqui a uns dias, nosso filho tem 18, 20... Porque assim, passou 10 anos que eu nem vi, a gente tava morrendo de trabalhar pra criar, pra pagar tudo, pra organizar tudo, que a gente não viu ele crescendo. E ele cresceu, é um rapaz de 10 anos, logo faz 11. Então assim, se a gente não curte esses momentos, daqui a uns dias ele tem 18, 20, arruma família. Sim. E aí vai ficar mais difícil, porque aí vai depender da família que ele arrumar pra poder conectar. Aí às vezes tem filho, e aí tem que dar, a gente sabe como que é. Então assim, quem tem filhos pequenos, ou que planeja ter filhos, acredito assim que seria uma boa ideia, não assim, né, outros momentos, a gente achou assim melhor, né, pra desconectar total assim, mas tem outros tipos de lugares e Sim, mas que dá pra aproveitar. Um princípio que a gente talvez seguiria também é que a gente fala assim que o financeiro a gente de repente vai esquecer com o tempo, mas as memórias vão ficar gravadas mais tempo, né? Sim, a gente Inclusive, sempre usa isso em mente. Você ir pro local, às vezes de muitos passeios que a gente faz também acaba não postando, mas a gente vai e curte, né? Sim. Às vezes eu tiro, por exemplo, lá 200 fotos, mas Só raramente memória, às vezes não posta, às vezes algumas, né? Mas tem muito lugar bacana. A perspectiva da Austrália em si, ela é muito de você acampar, de você conviver com a natureza, né? Todo o mecanismo daqui até, por exemplo, os horários de trabalho, por exemplo, o Brasil seria das 8 às 18, né, o almoço e tal. Aqui a galera tem muito que fazer mais um turno único, por exemplo, eles dão uma rápida pausa para o almoço, mas, por exemplo, de sair, tipo, do trabalho, por exemplo, 3, 4 horas. 3, 4 horas a galera tá indo embora, 5 horas tá livre, aqui com o horário de verão agora, chegando já final de ano. Então a galera que gosta de praia, por exemplo, consegue ir para a praia depois de serviço. Então a perspectiva que tem aqui Aqui, uma curiosidade assim, que eu não sabia, né? A gente vivendo no Brasil, temos na verdade 3 horários, né, de escola. De manhã, de tarde e de noite. Escola de criança. De criança à noite não, né? Mas adulto, enfim. Mas tem os 3 horários, né? As escolas costumam, pelo menos na minha cidade onde eu fui criada, em Goiânia também, de manhã, tarde e à noite. Aqui não tem isso.
Nas escolas de intercâmbio até tem à noite, né? Que eu faço à noite, mas tem de manhã e de tarde também. Mas pela educação Mas normal é de a crianças e educação adolescentes, normal né? da Austrália inteira. Ela funciona das 9 da manhã, então eles prezam pela qualidade do sono da criança, ela dormir bem, acordar bem, sem pressa e ir pra escola, porque no Brasil de 7 horas tem que estar na escola. Sim. E aqui é 9. Então, assim, 9 horas tem que estar na escola da manhã. Até a gente acostumar, né? Aí eles têm 2 intervalos ali, acho que de 15 minutos, para lanches, porque aqui eles não têm costume de almoçar, eu acredito. Porque se não tem horário de almoço é porque não deve ter. E 3 horas eles são liberados. E aí, assim, 3 horas shopping fecha, 3 horas escolas são liberadas. Então, isso os professores são liberados às 3. Os funcionários que trabalham em café, em tudo. Você pode chegar aqui em algum lugar, 3 horas, eles estão fechando. Sim. E todo mundo vão pra praia, vão curtir dali mesmo. Às vezes tem cafés próximo da praia. Alguns supermercados, assim, eles ficam um pouco mais, farmácia, o posto de combustível também, como é mais essencial, fica, né? Sim, mas o o comércio em si, né? Os turnos, né? Ninguém trabalha direto. Isso. E bem bacana falando da escola, que tem a school zone, né? Horário escolar. Como só tem um horário, então fica, por exemplo, a Austrália toda ela tem o mesmo horário. Então você tem um horário antes da escola, até o horário da escola e meia hora depois, cerca de 1h30 mais ou menos, né? Entre o começo e o fim. Tem uma velocidade que você tem que andar. E à tarde, né? Que é 40 por hora em regiões próximas à escola. Agora, é legal isso porque, tipo, aqui tem escola pública e privada. Sim. Elas funcionam do mesmo jeito. Ah, tá, o horário ok. Mas aqui as crianças estudam 10 semanas e tira férias de 2. Isso. E assim, isso serve para todas, pública como de outras religiões, de particulares, todas são iguais. Sim. Só Toda muda. a Austrália funciona no mesmo cronograma. Aí tu imagina se fosse no Brasil, por exemplo, que tem turno de manhã, tarde e noite, tivesse que fazer a school zone, né, a zona escolar, pra você andar tipo velocidade abaixo e travar tipo meio que trava, né, o trânsito Já assim. trava, né? Pra você ir devagarinho. Em 3 horários, no caso seriam 6 vezes, né, no dia. 6 vezes. Então aqui E sem é tudo falar que cronometrado, sim. e não é também a mesma época. Meu filho estudava na escola particular, as aulas dele começavam em janeiro. Quem estudava em escola pública começava em fevereiro. Sim. Ali depois do carnaval eles gostam de começar as aulas. Então, assim, isso meu filho já estava estudando um mês. Então, essa school zone, dependendo da época, as férias não são iguais, né, no Brasil. Assim, é só detalhes, né? Não tô falando que tem que ser igual. Só detalhes que eu não sabia e a gente só sabe quando tá vivenciando, né? Outra coisa também, porque, tipo, eu amo hotel, assim, de estar na praia, em hotel. Café da manhã é maravilhoso, né? Você acordar e você só ir lá escolher o que você quer comer. É muito bom. Mas eu amo também acordar e fazer meu próprio café, porque eu já sabia que não tem nada próximo e perto. E aí eu mesma, tipo, já amo fazer, né? Igual eu falei. Então vou lá e faço meu café da manhã todos os dias. É gostoso, porque assim, o Sandro me ajuda, a gente senta junto, vamos conversar, fazemos junto, sentamos, sabe? Às vezes na correria de hotel, aí tem que olhar o menino quer outra coisa, aí tem que segurar a cadeira. Aí na hora de sentar, um já tá levantando, sabe? Porque às vezes arrumou um passeio, tem que sair em tal horário. Então assim, às vezes a gente quer acordar tarde, não, café da manhã tem que ser tal horário. Sim, às vezes você quer descansar mais, né? Sim, então assim, não é no seu horário. E assim,
eu sei que tem o desafio da gente fazer a nossa própria café, nossa própria comida, só que assim, é muito gostoso, você tá no controle da situação, sabe? Sim, exatamente. De tudo, né? Da comida, de tudo. E essa perspectiva de você fazer, por exemplo, o café e conseguir tomar, por exemplo, na varanda, olhando para fora, eu acho muito legal. Sim, a gente até demora mais tomando café, apreciando, sentindo os Sim. sabores e gosto das coisas. Você Não é fica- naquela correria, tipo, do dia a dia, que a gente tá acostumado nessa vida, né? Come, 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 corre, corre, corre. Porque aqui a gente tá na beira do rio. Olha, tá E vendo? virando. Lá pra cima é a cabana, né? Aí. Tem as canoas aí. E o riozinho aqui embaixo. Então de lá, a gente toma o café olhando pro rio. Sim, Fica muito legal isso. muito gostoso. Aí faz nosso almoço. Aí quando dá meio-dia é muito quente. Aqui, muito quente, muita mosca. Que nem eu falei, quanto mais calor, mais mosca. Não é por conta da comida, é por conta do calor. E aí a gente fica dentro da casa, que as casas costumam ter, não são todas, mas a maioria que a gente conhece tá até na cidade, por conta de mosca, porque na cidade também tem mosca, tá? Mosca e mosquitos grandes, inclusive os mosquitos daqui. As moscas grandes, as mosquitos também. Tem umas telinhas na frente da janela, das portas. Então a gente entra pra dentro da casa. Uma segunda porta, né? Uma porta só com a tela para barrar esses mosquitos e moscas, né? Sim. No Brasil algumas casas tem, eu já tenho vivenciado lá, mas a maioria não tem. Eu A nunca maioria tinha coloca visto. mesmo só uma porta ali. E também às vezes não sei se o pessoal mais novo também costuma usar, por exemplo, o ar-condicionado dentro da casa e tá tudo bem, né? Aí aqui a gente achou, a gente não sabe nunca o que esperar, né? Que você faz esses book por online, então eles mostram o que eles querem mostrar, né? Da casa, do que você vai ver, vivenciar. A gente sabia que tinha um rio, não sabia que ficava próximo assim da cabana, porque tem outras cabanas. Então tem umas talvez que não fique tão perto do rio. Tem umas que tem sacada, outras não. Então assim, você nunca sabe o que esperar. E aí a gente fica, depois do almoço, a gente fica dentro da casa, porque tá mais fresca a casa de madeira, então ela retém aquela Temperatura mais temperatura agradável. mais agradável, né, do que de fora. E fora não tem tanto lugares assim de grama com árvores de folhas para você ficar embaixo. Tem uma rede, tem cadeiras assim, mas assim, todo lugar que você vai é sol. Isso, nesse local que a gente tá aqui, né? Sim. E aí nesse horário, por exemplo, estamos dentro de casa que a gente aproveita para fazer Sim. os games, né? Game em família. Isso, os para quiz, brincar sim. e acabar de descansar também. Sim. Aí a gente tira um cochilo. Eu que, né, tô gravidinha, só quero Caracas. só quero paz, deitar e dormir. Dormi ontem um sono bem gostoso. Porque assim, no dia a dia, às vezes a gente a gente nem tem sono, né? Porque tem eu mesma, chego do trabalho correndo, às vezes tem que fazer uma marmita, corro, tenho que ir pra escola, chego 10h30 da noite, eu tomo um banho, às vezes eu mais vamos conversar alguma coisa, atualizar alguma coisa do dia a dia. E aí a gente vai dormir, acorda cedo, trabalho de novo, sabe? Sim. Tudo. Então a gente não tem esse tempo, vou tirar um cochilo de tarde. Sim. E às vezes domingo a gente vai pra... Domingo a gente quer ir pra praia, vai pra algum lugar, sabe? Ou então fica em casa assistindo um filme, alguma coisa, mas tipo assim, não dorme, sabe? Tipo, não, vou Isso, descansar. porque quando você vai dormir, às vezes você já está pensando no próximo dia. Igual o trabalho que eu estou fazendo agora aqui, eu não tenho um horário fixo. Por exemplo, o pessoal que gosta de... Como é que tu fala que tu gosta? Eu gosto de rotina. No meu, Mas, assim, no meu eu não- caso não tenho. Mas o que eu gosto de rotina, porque tem vários tipos de rotina. Tem a rotina que você fica acomodado naquela situação. Eu tenho que fazer sempre as mesmas coisas. Não, eu gosto de ter uma rotina de horários. Porque eu gosto Sim. de me organizar, nem que seja com uma semana. Tipo, organização de treino, de comida. Porque eu não gosto de deixar tudo pra cima da hora. E daí uma E, entrevista não dá sim. para fazer tudo que você Então, planejou, no eu caso. não gosto dessa vida, assim, de um dia eu ter trabalho, outro não. Um dia eu posso treinar, no outro não. Um dia eu tenho aula, outro não. Eu não gosto disso. Eu gosto de estar no controle da situação. Eu organizar a minha Isso. agenda, eu poder ir trabalhar, tal horário todos os dias, independente de qual que seja o trabalho. Mas eu tenho que iniciar tal horário todos os dias e finalizar naquele horário. Isso. Tipo- O meu trabalho já não é muito assim, é muito aleatório e eu gosto um pouco disso, porque realmente ele é diferente
e meio que me força a sempre ter coisas novas, por exemplo. Todo dia a gente está na casa de um cliente novo. Então a gente tem que fazer quase que um desafio mental. Um dia a gente começa às 8, um dia começa às 7, um dia começa às 6. E para você estar no cliente, por exemplo, 6 horas da manhã, você tem que acordar às vezes 4, 4 e meia. Tem muitas vezes aí. Ah, tá. Aí mais um colocando a cadeira dentro da água, igual nós. É melhor dar a volta na cadeira, né? Não. É que não dá pra molhar. Ele quer molhar os pés. Quer dar oi pro vídeo? Dá oi pro vídeo, a gente tá fazendo Gravando vídeo vídeo aí, ó. das nossas memórias Galerinha. e as atividades que estamos fazendo Galerinha. aqui, galerinha. Os games, qual a sensação de fazer fogo, brincar com... Rachar lenha, Rachar lenha. marshmallow. É Ficar bom? curtindo a família com papai e mamãe. É bom demais. É bom demais. Você recomenda para as outras crianças e família fazer isso? Comendo. De vez em quando é bom? Fazer um negócio diferente assim? Principalmente sentando na cadeira na água. Sentar na cadeira na Sentar água. na cadeira na Ela água. sair boiando. No barco e a cadeira. É, tu indo embora com a cadeira boiando. Aham. Só ia ouvir os gritos de desespero. Então é isso. Então, assim, a gente que vive tanto tempo trabalhando, a gente sabe como que é a vida, né? Não só de vocês, de nós brasileiros, como de pessoas de fora, aqui que estamos vivenciando. Sim. E aqui a galera tem muito, como eu estava falando, tipo assim, se você andar na cidade, você vai ver muito veículo 4x4, que o pessoal faz muito Muita trilha. o off-road, né? Que é Sim. muito acampamento, muitas áreas de campo e áreas de descanso o pessoal tem. E a gente tem essa vivência diferente que a gente não tinha antes. Morning. Olha, Arthur, uma mocinha. Morning. Hi. Sim, é bem gostoso. Todas essas experiências. Eu gosto, igual eu falei, eu gosto de hotéis, eu gosto de praias, eu gosto da facilidade, eu gosto de ter alguém que vai fazer algo pra E mim. natureza? Mas eu gosto também de eu fazer, tipo, se eu tiver que fazer, Tânia, você tem que pescar e limpar seu próprio peixe, você tem que ir atrás do seu próprio fogo. Pra mim não tem problema. A gente faz. Eu tô dentro, não sou dessas, tipo, não, se não for desse jeito eu não vou, se não for não. É porque eu acho que a gente é muito assim de se Explorar, adaptar, né, também. conhecer o novo, né? Tanto é que a gente estava acomodado, não tinha nem saído do nosso país, né, para conhecer algo novo. Mas é muito de... a gente faz o que tem que ser feito, né? Sim. Tipo, não fica só esperando ou querer ficar acomodado no mesmo local. Eu conhecia algumas pessoas assim que se fosse pra estar vivendo isso aqui, elas não conseguiriam, tipo assim, de vir pra cá, nossa, tem que fazer meu próprio fogo, nossa, eu tenho que fazer minha comida. Não, porque eu falo, não, porque assim, realmente, hoje em dia tem muita opção. Se você fica num hotel, numa cidade, você fala assim, às vezes não tem almoço. A maioria tem, mas às vezes não tem. Você vai lá e pede um fast food, enfim, Sim. vai num restaurante, várias esquinas, sabe? Café, se não tem café no hotel. É bem mais prático. Só que eu primeiro não gosto de comida de fora, né? Aqui a gente tá até explorando mais as comidas de fora, porque são outras culturas, então a gente tá Pegando de provando. outros países, no caso, por exemplo, Sim, né? mas eu não gosto muito de comida de fora e de fast food. Então eu gosto da minha comidinha caseira mesmo. Aqui eu até sofri quando eu cheguei e emagreci muito porque eu não queria comer nada que não fosse feito por mim e o que eu fazia não prestava porque eu não conhecia as coisas direito, né? Tipo um arroz, alguma coisa. As carnes. Então eu emagreci e sofri muito assim nessa questão. Hoje já tô mais Da adaptada. adaptação. E a gente continua valorizando muito o que a gente faz, né? Tipo, a própria comida dessa forma. Sim. Mas Eu em gosto. contrapartida a gente também está aproveitando, por exemplo, que a gente está em outro continente, talvez também tentando conhecer novas comidas, por exemplo, algumas comidas japonesas, tailandesa. As A gente latinas veio lá conhecer de a própria mexicano. Aí se comida fala da assim, você vai na Turquia. Austrália para comer comida mexicana, né? Mas é uma coisa que a gente talvez não sei se tem essa rede também da galera que a gente come aqui, se teria lá. Então aqui Talvez por em São ser- Paulo, né? Em São É. Paulo dizem que tem muitas culturas. Não sei, porque a gente já passou em São Paulo só ali nas beiradas, não conhecia ali. São Paulo mesmo não. Mas já tem muitas culturas pra gente conhecer, comidas pra provar, Sim. mas... Que a gente vai pelo prazer de degustar uma coisa nova, né? Sim. Não abrindo mão de quando a gente tá mais nós fazer a nossa própria comida, Eu né? sei que dá trabalho, eu sempre falo, eu não gosto de cozinhar, mas
eu amo fazer a minha própria comida, porque assim, de não depender de ninguém, eu tava falando aqui, imagina eu não saber fazer uma comida. Outro dia, assim, eu tava com muita vontade de comer um frango caipira, não porque eu tô grávida, mas porque eu sempre amei frango caipira. Em casa, no Brasil, em Goiânia, sempre ali, se eu não comia todo domingo, 15 dias no domingo, eu fazia meu Sim. frango caipira. Ia na feira, escolhia minhas próprias verduras que eu gostava, tipo, não gosto de nada enlatado, nada pronto, não. Eu comprava o milho na espiga pra me cortar, limpar, tirar os cabelos, a abóbora, as coisas, tudo, do jeito que eu gosto. Só falta plantar, né? Que é o meu sonho ainda. Pegar direto da terra, vai ser melhor ainda. Tá na lista. Mas ainda, como não tem, eu gosto de ir na feira, escolher minhas próprias coisas. E eu comprava meu frango caipira que eu gostava e fazia. Às vezes ou eu ia pra mamãe, ou ela ia lá pra casa, ou eu fazia sozinha em casa, enfim. Sempre eu comia, deu vontade de comer, comia. E aqui eu não achei, não tinha achado. Nossa, não falou, amor, mas com tanto de ovo que tem aqui, deve ter galinha, não é possível. Se você tiver dúvida no idioma, você pega o ovo e fala, cadê a mãe desses aqui, né? Corte rápido. Vai achar a Sim. galinha, né? Aí a gente foi num açougue português, e aí eu cheguei lá, a gente já tava quase indo embora, mas aí eu fui lembrando de perguntar as coisas que tinha. Eu falei, tem galinha caipira? Aí ela, tem frango duro? Deve ser, né? Ela me mostrou. E aí Congelado lá. eu cheguei em casa, ele tava todo inteiro ainda e tudo, né? Assim, eu cheguei em casa, fui cortar e tudo. Eu falei pra você, imagina alguém com vontade de comer uma comida dessa, não saber cortar, não saber fazer, não saber preparar. E eu não, tipo. É o. Assim, ó, Não tem um hoje desafio. Se tivesse correndo a galinha, eu ia atrás dela e pegava, matava e limpava. Então talvez já é mais fácil porque já tem feito, né? Sim. Mas o que eu falo de você fazer a experiência, né? Se jogar, aprender coisas novas, né? Pra realmente tipo, não ficar muito dependente, fazer o seu próprio, né? Mas igual outra coisa. Não só de comida, mas. Feijão tropeiro, falando de comida. Eu nunca tinha feito feijão tropeiro, porque quem sempre fazia era minha mãe. A gente só fazia feijão tropeiro em eventos, assim, vamos fazer um churrasco aniversário de alguém. Então minha mãe tava junto, às vezes eu ajudava ela ali, picava as coisas e tudo, mas eu nunca fiz o feijão tropeiro. E aqui eu tava querendo muito comer feijão tropeiro. Na verdade, eu quero comer tudo, né? Que é do Brasil aqui. Se eu for soltar a lista aqui, vai ser enorme, enfim. E aí eu falei assim, eu quero comer feijão tropeiro. Eu falei, meu Deus, e aí agora a gente já entende melhor o que tem no mercado, o que tem no açougue, porque antes eu não sabia nada, nem sabia se tinha. E aí eu fui atrás das coisas pra fazer o feijão tropeiro. Só faltou o torresmo. Mas o resto, fiz tudo. Mas ficou assim, uma delícia. E eu nunca tinha feito. Joguei no Google como faz o feijão tropeiro. A internet ajuda muito, usando ela. E força de vontade, eu acredito. Mas assim, acho que tem que ter noção ali, não sei. É igual eu falo, eu não gosto de cozinhar, mas assim, eu não corro de uma cozinha, não. Jamais. A comida fica super boa. Você é suspeito de falar, né? Meus fãs de comida, Sandra e Arthur, tudo que eu faço eles gostam. Outro dia eu queria comer peixe assado. Você tá fazendo? Tá gelado aí? Tá. Outro dia eu queria comer peixe assado. Fui atrás do peixe, assei esse peixe. Então assim, vontade eu tenho de tudo. Que eu gosto de coisas assim, tá vendo? Tem gente que fala, eu queria, morrendo de vontade de comer um sanduba e não sei o quê. Eu morri de vontade de comer um peixe assado na beira do rio. Era essa a minha vontade, gente. E eles não. Então assim, cada um vai ter um gosto e uma vontade, né? Não julgo e não... A gente é porque tá acostumado desse jeito. Eu gosto da comida assim, caseirinha, feita em casa. A questão de fazer ou de ir, por exemplo, se alguém, por exemplo, eu tô vendo o vídeo, eu gosto de ficar só em casa, tá? Você tá bem assim, eu falo assim, o meu convívio, minha experiência é de explorar coisas novas, né? De vivenciar o novo, de fazer, de aprender, tá sempre aprendendo coisas. E eu e o Sandro, a gente tem um pouco oposto, porque assim, ele é o de ir. Eu sou aquela base, tipo assim, eu não vou, mas se tu vai, eu tô junto. Sim. Tipo assim, o que tu precisar, eu te apoio. Mas eu, tipo, se falar, não, você vai primeiro. Não, eu não vou. Eu dou o pontapé inicial, Sim, mas eu sou a medrosa. Isso mais pé no chão, mais segurança, né? Sim, assim. Isso é em questão de tudo. Que nem eu sempre falo aqui nas aulas de intercâmbio que a gente faz. Em todo lugar que eu vou, Tânia, você teria coragem de vir pra cá sozinha? Não. Eu vim sozinha, não teria coragem. Até porque nunca passou pela minha cabeça. Então, assim, o Sandro queria vir. Eu falei, amor, vai na frente, vê como funciona, como é. Não vou sem a família, vai todo mundo, não vai ninguém, não sei o quê. E ele queria muito vir. Eu falei, então vamos, né? O plano era vir a gente ficar 6 meses, né? Falei, vamos, 6 meses a gente volta, né? 2000 anos depois. Porque
assim, eu ficava pensando, aonde a gente vai morar? Como a gente vai fazer com a língua, porque a gente não falava nada. Como vai Aprender um ser pra novo gente se idioma, locomover, precisa cultura. estudar, o meu filho precisa estudar, como eu vou resolver tudo isso? Então, assim, Uma cidade nova, né? Um país sim, novo, um país novo. Então, assim, eu já ficava pensando em tudo isso. A gente não tava mudando de uma cidade, que nem eu sou do Pará, o Sandra é de Santa Catarina. A gente foi pra Goiânia, fala a mesma língua. Os Sim. desafios são, assim, de pessoas diferentes, de costumes diferentes, né? né? Isso. E aqui as pessoas são de culturas diferentes, literalmente, assim, são de Sim, aqui outro mundo. é muita cultura. Se você vier aqui procurar, por exemplo, australiano, pelo menos na região de Sydney, você vai encontrar pouco australiano. Você tem uma multicombinação de culturas que vem de vários lugares aí. Do mundo inteiro você vai encontrar aqui pessoas, né? Sim. Às vezes as pessoas que você vai encontrar aqui, elas não são, por exemplo, de um único local. Por exemplo, você perguntar o Are you from, né, de onde você vem, as pessoas falam, ah, eu vim da Europa, da Itália, por exemplo. Só que às vezes a pessoa que veio da Itália, no caso os antecedentes dela vieram da Itália e ela já nasceu aqui. Sim. Mas assim, ela tem um mix, né, de convivência e de cultura. Então, por exemplo, o bairro que a gente mora, ele tem bastante árabe. Árabe, libanês, Isso. turco, O bairro que a gente estava morando tem bastante japonês, chinês. asiáticos. Isso, mais asiático. Então é muito variável nesse quesito, né? Olha lá. Eles devem atravessar o rio aqui. Será? Que tudo! Mãe, eles vão atravessar. Não tem caminho ali. Olha lá. Nossa, vai atravessar, pai. E é rasinho, então eu acho que eles atravessam mesmo. Vou perder até o foco da conversa agora. Não dá pra ver. Não dá pra ver. Mãe, eles estão vindo. Que legal. Olha que cavalo bonito. Obrigada. Isso, bonito. É, nossa, esse cavalo tá pra te dar um coice. Nossa, parece que eles rodaram, tá ficando mais do que eu. Acho que tava cavalo. Talvez. É. Olha. É. Ó, o pretinho. Beautiful. Nossa, o pretinho é bonito, não, mãe? Beautiful. Como estávamos dizendo, de ter coragem, que eu só diria medrosa, Não. Não. Pé no chão. diria estável ali, estabilidade. É, tipo, se você... Não uma estabilidade de não querer nada, tem que ser tudo. Não é essa estabilidade, porque o povo confunde estabilidade com a pessoa estagnada num lugar, né? Você quer fazer o próximo passo, sabendo onde você vai pisar, como vai ser, querendo saber, tipo assim, se vai já... Alguma Sim. previsão, a projeção, Sim, pra só saber que- como vai ser. Só que nem tudo dá pra prever, né? Sim, na verdade nada, né? Nada É. dá pra prever. Se você vai comprar uma casa, você não sabe se a casa vai ter algum problema. Se você vai fazer uma viagem, você não sabe se a viagem vai correr tudo bem. Sempre tem os seus prós e contras ali. Mas eu Sim. sou muito pé no chão, assim, eu tenho medo de muitas coisas. Acho que seria um pouquinho de medo, não sei. Ou precaução, talvez. É, eu sou o cara que arrisca mais. O Sandro, ele se soltar ele vai. Só vai. É. Então, assim, Legal. ano passado, em dezembro, nós fomos pra Jervis Bay. Passamos o Natal lá com 2 casais de amigos. Foram incríveis os dias que a gente ficamos, conhecemos as praias, banhamos, fizemos nossa ceia. Nossa, foi bem legal. Os meninos se divertiram porque os 2 casais têm um rapaz, o Bernardo e o João. E aí o Arthur, então assim, aí as mulheres conversavam, os homens conversavam, as crianças. É muito legal esses programas assim. Então foi bem legal. Esse ano a gente ainda não organizou nada. Mas com certeza vai ter também. Mas não sei aonde, ou se a gente vai em Jervis, porque eu amei Jervis Bay, eu moraria lá tranquilamente. Todo lugar que eu vou, eu quero morar, tá, gente? É uma cidade bem pequenininha,
com praias, banhado de praias. E é bem gostoso a vibe da cidade. Assim, eu moraria lá, não precisaria falar 2 vezes. A nossa casa dava pra ver a praia, assim, pra você ter noção, a paz que era. As crianças iam sozinhas pro parquinho e pra praia. Já é uma cidade mais pequena em relação ao que onde que a gente está, por exemplo, né? Sim. Sim, porque Sydney é grande, né? Sydney é grande. Para quem vem de São Paulo para cá, né, acostumado com 25 milhões de habitantes, por exemplo, na cidade, vem para cidades com 5, 6 milhões, parece cidade pequena, né? Sim, eu tenho amigos que falam, meu Deus, São Paulo é bem maior que aqui. Meu Deus! Nunca vi tanta A gente gente. estava em Goiânia, a gente já conhecia de ponta a ponta, bem natural, né? Então aqui, para mim é uma cidade grande, mas a impressão que eu tenho é que parece que flui melhor que Goiânia. Porque Goiânia, por exemplo, não tem trem. Então a galera que vem de São Paulo, Rio de Janeiro tem outra experiência que vai ter trem, metrô. Aqui tem trem, tem metrô, tem o barco também, tem o ônibus, é tudo integrado no sistema de transporte. E como tem, tipo, por exemplo, o trem, o metrô que passa, por exemplo, o metrô subterrâneo. Então tem uma galera grande que se locomove pelo transporte público. Então ocasionalmente vai ter menos gente andando de carro, por exemplo, nas ruas, né? Então o trânsito em si ele flui melhor nas ruas. Inclusive, quando para alguma linha de trem ou para conserto ou energia ou algo acontece, meu Deus, a rua fica insuportável de você andar. Você tem que meio que cancelar o que você vai fazer, porque... Se depender do trem, nesse caso aí, é uma raridade acontecer. Mas assim, todo mundo tem... Eu acredito que todo mundo tem carro aqui. Sim, Mas usa para passeios. Supermercado. E querendo ou não, assim, eu acho assim um pouco tudo muito longe. Tipo assim, longe assim, entre aspas. Tipo, eu vou pra praia. Deu quantos km? Não sei. Deu 17 minutos de carro. Se a gente fosse de ônibus ou trem, não teria rota, porque lá é fora de rota, nessa praia. Para trem, sim. Às vezes tem o ônibus, mas aí depende dos horários. Às vezes você vai gastar, por exemplo, 1h30 para você chegar num lugar que seria perto de carro. Então o carro compensa mais nesses casos, né? Eu acredito que todo mundo tenha carro em casa, só que usa o transporte público. E aí, quando querem, um final de semana, ou uma viagem, um passeio, eles usam o carro. Por exemplo. E aí, ou imprevistos, tem que trabalhar, tem que levar menino pra escola, às vezes não tá funcionando o trem, eles vão usar o carro onde enche as ruas de carro. As linhas do trem, por exemplo, a base delas, a conexão delas, praticamente acho que todos conectam os bairros centro, né? Que seria, o pessoal falar aqui a City, que é o Sydney mesmo, né? Então o foco é ali. Então é uma região que para você ir de carro você não consegue estacionar, ou você vai pagar estacionamento um pouco mais caro. Então todas as linhas, né, de transporte público te levam para a City. Então quando você quer, às vezes, de bairro para bairro, às vezes você tem que ir até um certo ponto para uma estação central, por exemplo, para você poder voltar. Então acaba levando mais tempo, né? Sim, e o de espera também, né? Sim. Dentro do trem até que é rápido, eu acredito. Então, por exemplo, questão da Opera House, Tom Hall, que o pessoal faz estudar naquela região ali, é uma coisa que compensa muito você ir de transporte público. Agora, dependendo do local que você for, igual a gente falou, se for um passeio, final de semana, mas idas tem gente ao que mora muito fora de supermercado. rota, e tem gente que pega o carro, vai até uma estação de trem, deixa o carro lá, pega o trem e vai, porque às vezes é muito ruim de estacionar ou de andar na City, né? Que é ali onde fica as escolas, onde tudo acontece. Que é bem movimentado ali. Bem movimentado. Eu mesma só vou de trem, então pego... Às vezes já aconteceu daí, mas eu moro perto da estação. Mas às vezes eu falo, se eu vou de carro, tá na estação, deixo o carro também lá, pego o trem, volto, pego o carro e volto pra casa. Mas a maioria das vezes eu vou a pé, porque dá 5, 6 minutinhos de casa. Isso, eu ia falar que é bem perto. Às vezes o pessoal mora um pouquinho mais longe para economizar, mas acaba tendo que comprar o carro para poder chegar até numa estação para depois pegar, por exemplo, transporte para chegar, por exemplo, na escola, por exemplo, né? Então às vezes não sei se compensa. Eu na minha cabeça, se for fazer um trajeto muito grande entre a sua casa e a escola, tipo, vamos supor que a galera mora longe para economizar, mas gasta 1h e meia de transporte todo dia. Então 1h30 para ir, 1h30 para voltar, são 3 horas de transporte. Eu acho que já não compensa. Sim, porque você poderia estar dormindo, ou poderia estar trabalhando, ganhando dinheiro nessa hora, enfim. Ou trabalhando, ou estudando, né? Mesmo que seja mas por assim, conta. eu gosto muito do transporte público, assim, pelo menos onde eu vou. Tipo, eu gasto uns 15 minutinhos de casa na estação, na escola, dentro do trem, né? Então, assim, eu sempre levo um livro, tô lendo um livro lá para ler umas 2, 3 páginas, que eu tô tentando ler em inglês, né? Então, assim,
tô apanhando ainda, mas dá pra fazer algo, sabe? Tem gente que vai trabalhando, estudando, enfim. Então eu gosto desse tempo, porque se eu estivesse dirigindo, eu teria que estar teria que estar dirigindo, não teria Sim. como eu estar lendo ou fazendo qualquer outra coisa, sabe? E eu gastaria talvez mais tempo, por conta que o trem, ele corta caminho pelos túneis. Isso. E o carro eu teria que dar voltas, semáforos, e câmeras de segurança, Exatamente. estacionamento, ruas que não pode entrar, enfim. Tem muitas coisas assim que é normal de cidades, né? Então, pra mim, compensa muito o trem. Eu entro dentro. Isso. O trem aqui no caso e o metrô, né, tem a própria linha. Tem o Light Rail, que é um tipo 2 vagão menorzinho. Esse ele anda com trajetos mais curtos, então ele já anda em cima, ele depende um pouquinho do semáforo e tal. Igual o ônibus, né? Ele anda junto com os caras, então se tiver um semáforo ele vai parar. No caso do trem ou do metrô, não. Ele tem a própria linha, ele só para nas estações. No mais ele vai direto, então ele tem um ganho grande de você percorrer um trajeto grande em pouco tempo. O que você tá achando de Sydney, Arthur? Bom, bem educativo aqui. Tem muito assalto aqui, então dá pra ir pra casa também, pra escola de a pé, então é muito bom. Até agora eu não vi alguma coisa ruim mesmo. Você gosta da liberdade, então, que É. você tem em Sydney? Sim. Pode andar de bicicleta no parquinho com os amigos. É, tipo, quando eu vou voltar pra escola, eu posso ir no parquinho, só ir lá brincar e depois sair de boa pra casa de volta. Vai lá naquele restaurante Também de comprar boa. o frango que você gosta. Vai de bicicleta sozinho. E na escola? O que você gosta da escola? Não, eu gosto que aqueles têm cuidado com quem não sabe falar inglês, eles ensinam. E eu acho isso muito maneiro, que se fosse no Brasil, você Eu acho que tem falasse que também. não é toda escola que tem, nem particular, algumas vezes não tem. Então, eu diria que é especial aqui, né? Quando você vai atravessar faixa de pedestre, mesmo de bicicleta, fora do horário escolar, ou quando você está indo para a escola, a galera para na faixa? Todo mundo para. né? O pessoal aqui parece que respeita bem as leis, para você parar na faixa Sim. de pedestre, por exemplo. Aqui é E a sagrado. gente tem essa... Como é que eu ia dizer? Você já fazia isso no Brasil, né? Sim, mas assim, muitas pessoas no Brasil, por exemplo, vê a faixa, vê que tem um pedestre para passar e a pessoa não para. Então, como é que você no Brasil, por exemplo, você vai deixar o filho seu ir para uma escola sozinha, ir para casa do amigo sozinho, sabendo que as pessoas, tipo, na rua pode, sei lá, Passar por não cima. cuidar. Sim. Então aqui meu filho com 10 anos, ele tem essa Autonomia, essa liberdade de poder fazer. Sim. Sim. E a língua foi difícil pra você na escola? Não, muito fácil. Achou Foi fácil fácil? aprender inglês? Fácil, demais. O que que te ajudou a aprender inglês desde o Brasil? Desde o Brasil, minha escola. Olha o tamanho daquele lagarto andando. Meu Deus. Não dá pra ver. Olha lá, vida. Ah, agora tô vendo. Meu Deus, parece um jacaré. Olha. Atrás da moitinha lá. Olha lá. Eu perdi. Não? Eu não vi. Eu vi, acho que foi de ontem. Onde foi? Ele já se escondeu, não tá aparecendo. Do nada aparece os bichos aqui. E a moça? Hein, Arthur? A língua não foi um desafio, mas você aprendeu inglês lá no Roblox, não foi? No seus Sim. games? Foi Minecraft, Roblox também. O joguinho já era Stumble inglês. Guys. É. Então ele já tava... Familiarizado com algumas palavras, algumas situações em Várias. inglês. Mas e você chegou aqui, você tinha 2 amiguinhos brasileiros, eles te ajudaram, né? Nos primeiros dias. Mais ou menos. Eu diria. Foi mais fácil pra você. Só no primeiro dia, no segundo já não tive tanta ajuda. Já te largaram já. Não largaram, mas não, tipo, não foi igual o primeiro dia, entendeu? Então, não diria só o primeiro dia que foi. Então foi bom eles te abandonar pra você aprender a língua. Não, eu diria, mas foi. Ah, tá. É porque a gente pensa na questão do intercâmbio, assim, vou aprender inglês, vou imergir na cultura. Só que às vezes a gente, por exemplo, vai trabalhar alguma coisa, a gente fala na bolha, né? Fica dentro do mesmo idioma. Por exemplo, se você vai lidar ou morar com brasileiros, então você fica ali e fala só português, acaba falando nativo, não tem jeito. Então quando você está mais envolvido, às vezes com o cliente, ou no caso da escola, então você realmente tem que aprender o inglês e aí você desenrola mais. E outro detalhe, aqui antes da gente vir, que a gente decidiu muito perto e a gente pra vir.
E como mãe e pai, a gente sempre preocupa não só com a gente, mas com o nosso filho, de questão de escola, idioma, como funciona, como vai ser. E a gente não achou vídeo ninguém falando nada, como fazia, como fazer, Sim. como que é, como que não é, nada. Eu juro que a gente não viu nada. Eu falei, meu Deus. Só que a agência disse que podia criança, tinha que fazer a pré-matrícula ali online, me explicou mais ou menos, eu mesma fiz a pré-matrícula e tudo. Então, assim, é possível, porque assim, às vezes é mãe ou pai vendo o vídeo, não sabe como que é, e eu acredito que não vai ser diferente em outros países. Então, assim, aqui a gente tem todo um apoio, assim, mesmo que somos imigrantes, mesmo que temos que pagar caro por tudo, porque a escola dele é paga, é pública, mas a gente tem que pagar. Mas ele chegou na escola, fui muito bem atendida, sem falar a língua. Sempre Sim. aparecem as pessoas ali, enviada por Deus, que nos ajudou. A gente sempre tem essas pessoas que nos ajudou muito. E aí conseguimos colocar ele na escola. Depois da escola, na escola falaram que todo dia os alunos de outra língua, todo dia eles têm aulas de inglês para aprender a língua. Menos sexta. Mas é assim, ela falou que era todos os dias. Então, assim, isso te tranquiliza. Aí, ok, imagina mãe, pai, eu tenho que deixar meu filho na escola com pessoas que ele não sabe entender, que não vão entender porque- ele, e vou deixar ele e vou embora. Porque aí você já tem toda a adaptação, porque se trocar o filho de escola, tem outros amigos, tem todo esse quesito, né? E aí tem mais a questão que é um idioma diferente, além dessa mudança, né? Assim, já mudou de escola, trocou os Sim. colegas todos, daí é uma coisa diferente e tem outro idioma tipo que ele não sabe, né? Então eu o tinha- começo ele é muito mais apreensivo nesse sentido. Eu tinha muito medo dessa questão, de deixar os amiguinhos e família pra trás, porque assim, a gente é adulto, a gente consegue lidar com isso. Criança, a gente fica com esse medo, então eu tinha muito medo dessas coisas. E aí eu fui entregando pra Deus. Cheguei aqui, aí o Arthur, nos primeiros dias que ele tava em casa, porque até organizar a escola e tudo, ele, mamãe, eu não quero ir pra escola, eu não vou entender ninguém, ninguém vai me entender. E aquilo cortava meu coração, porque eu pensava, como eu vou deixar meu filho na escola, sendo que ele não vai entender ninguém, ninguém vai entender ele, sabe? Então a gente como mãe e pai, a gente fica assim, muito apreensivo com essa questão. Mas eu fui, deixei, nos primeiros dias eu ficava mais tempo lá na escola, rondando ali na escola, porque aqui não tem uma regra que você tem que deixar seu filho no portão e fora. Não, se eu deixava dentro da escola, às vezes eu via ele na fila, eu ficava sentada ali observando. Caso precisasse de água, eu estaria ali. Sim. Então, a gente, como mãe, eu acredito que as mães vão me entender, né? Que a gente é boba mesmo, e é outro país, é outra língua, vai que precisa. Sim, enfim. a gente tem... E aí a gente, quando eu deixei ele lá estudando, dos 6 primeiros meses, né? Aí entrou de férias, voltei, teve uma reunião dele, já depois de um ano ali. Voltei lá para conversar com a professora dele, ainda pensei em não ir, porque eu falei assim, cara, não vou entender nada que essa professora vai dizer, não vou entender nada que ela tá querendo, não vou conseguir conversar, mas eu vou, já tinha marcado, porque aqui você agenda e vai. Não é uma reunião com todo mundo, é reunião cada dia em um horário com um pai diferente. Falei, vou, né? Fui, cheguei lá, consegui entender tudo que ela disse, falou que ele tinha se desenvolvido muito depois desses 6 meses, que ele era uma criança muito querida e popular na escola, todo mundo queria fazer trabalho com ele, que ele entendia todo mundo, que todo mundo entendia ele, que ele se adaptou muito bem às regras e normas da escola. E aí, assim, sabe, veio aquela sensação do primeiro dia que eu deixei ele na escola, aquele medo e aquela incerteza, e aí depois você escutar isso, sabe, é muito gratificante, você fica assim, aliviada, fala, nossa, meu filho consegue se virar e entender e ajudar, inclusive ela diz que ele ajuda muito os coleguinhas tudo gostam dele, então assim, você volta com o coração pra casa assim, quentinho, sabe? De saber que ele tá sendo bem cuidado, independente da língua, independente da cultura. Sim, porque a gente que passou a ser mais exploratória, a gente sai procurando, por exemplo, vídeo na internet sobre tal lugar. Você quer fazer uma viagem a um lugar, né? Hoje em dia você vai muito na internet, principalmente no YouTube, né? Sobre lugares, por exemplo, ou grupos do Facebook, por exemplo, né? Brasileiros, por exemplo, em Londres, brasileiros nos Estados Unidos, brasileiros na Austrália. Aí beleza, então começa a achar uns canais que tem, né? Por exemplo, no YouTube, mas a gente realmente não encontrou nenhum canal que falasse, por exemplo, de criança, porque a maior parte da galera que faz intercâmbio, por exemplo, ou é solteiro ou é casal. Sim. Então, com criança, realmente a gente achou o conteúdo muito vago, Só que tem poucas muitos informações, Tem muitos- só que tem. A muitos gente brasileiros com descobre aqui. criança. Mas aí juntar a pessoa que tem criança, que está em outro país e que faz alguma coisa para o YouTube, por exemplo, aí já é uma outra realidade, né? Sim. A gente sabe que não é fácil, né? A pessoa tem que
já tem que ter acredito, né, o costume, enfim. Sim. E aqui, em muitos lugares, a gente, no Brasil, né, gostava de fazer trilhas e lugares diferentes, né? No Brasil a gente já gostava de explorar essas coisas. E a gente sempre foi com o Arthur, porque desde pequenininho ele sempre estava com a gente. Quando era pequenininha, no colo, depois ia andando, depois o pai carregava de novo, mas no colo. E aqui não é diferente. Aqui, que nem a Blue Mountains, a gente foi fazer tinha várias caminhadas, escada e tudo, e ele fazendo com a gente. Então, assim, muita gente fala, eu vou com meu filho para tal lugar, mas eu não posso passear. Depois que eu tive filho, nunca mais eu vivi. Depois que eu tive filho, nunca mais eu passei. Gente, isso é balela, né, mãe? Já vai? Porque, tipo, a gente nunca deixou de fazer nada. Na verdade, a gente começou a viver melhor e mais depois que tivemos ele. Então, nunca atrapalhou a gente em nada. Falar assim, nunca fiz isso por conta dele. Um passeio que também eu levo comigo, tipo assim, vou... Igual aqui, vem pra cá. Se não puder levar meu filho, eu não vou. Sim. E é uma coisa que é uma experiência, pra mim é uma coisa nova, mas assim, o meu conceito é levar a família. Se eu não puder ir com a família, eu já não vou. Sim, mas é porque tem muita gente que fala assim, a gente mesmo, né, desde o Brasil, mas vocês foram para tal lugar, tinha caminhado e vocês foram com o Arthur, tipo, sim, a gente vai para tudo quanto é lugar e ele vai com a gente. Vocês às vezes não vê nas fotos e vídeo, porque às vezes ele não gosta de aparecer, mas ele tá sempre grudado em nós, sempre, né, mãe? Uhum. Não desgruda. Ele não é muito de foto, não gosta, a gente tem que... Agora que ele tá se soltando mais. Mas antes, meu Deus, não queria foto de jeito nenhum, nem vídeo. Agora tá aí toda mostradinha. Então, assim, sempre ele tá com a gente. Nosso companheirinho. E é isso. Eu sei que eu gosto de jogar muito Roblox em alguns jogos. Isso me ensina muito. E recomendo. Como a criança não vai gostar de games, né? Como? Não, mas eu recomendo deixar o jogo em inglês. Sim. Porque dá pra deixar português, então eu recomendo deixar em inglês ou alguma língua para o país Mas tem que criança que não sabe jogar e tem gente que faz uso do jogo, adultos entram nesses jogos pra aliciar e falar coisas feias pra outras crianças, sabe? Então por isso é só jogar e brincar. Então tem que fechar o chat, bloquear, como é que fala? Tem que bloquear o chat? Tem que fechar o chat mesmo. Fechar o chat do Roblox. O Arthur É só clicar em cima. O Arthur só conversa com os amiguinhos de vez em quando que ele liga, mas ele liga pelo celular, seus amigos. De vez em quando, quando ele tá jogando, eu pergunto primeiro se eu posso ligar pra dentro do jogo. Ah, tá. Mas aí ele só fala com as pessoas jogando com os coleguinhas dele. Assim, no celular, né? Não dentro lá conversando com pessoas aleatórias. E assim, os pais, eu acredito que sempre tem que estar ali perguntando. Eu sempre tô ali, mas eu e o Sandro perguntando. Arthur, com quem que você tá falando? Quem que é essa pessoa? Que nem aqui, ele fez uns amiguinhos gringos aqui. E aí conversando em inglês e tudo, e eu sem entender nada, né? Perdida da vida. E o Arthur, quem é ele? Foi falar os nomes, da onde que é, enfim. Meu amigo da escola, tal. Aí os dois estão jogando, Sim. tipo, no joguinho online. Mas, assim, e conversando por ligação, tipo, na mesma... Em todo inglês. Tipo, treinamento só muda que se divertindo. Porque eu tava fazendo o que eu gosto, jogando com alguém ainda, e ainda só falando inglês, aprendendo. O dia inteiro, quase me deixou doida. E eu acho que minha mãe tava tentando entender toda hora que eu tava falando alguma coisa. Que eu ouvi alguma hora que eu tava falando, confirmando com você alguma palavra que eu tinha falado lá com o Mary. Sim. Lógico, aula gratuita. Galera, daqui a partir de agora já faz 1 hora que esse vídeo tá ativo. Então, é isso. Vai ter os cortes. E eu vou ter que cortar a lenha. Tô indo, galera. Então dá tchau, Arthur. Tchau. Até o próximo? Até o próximo vídeo. Tchau. Consegui. 3 vezes. Eu consegui, pá. Você viu? Gravou conseguindo? Aqui já tá tomando, não valeu não, hein? Arthur, mexe um pouco.
andando fora do rumo da carne, tá bom, né? Foi muito lindo. I love it. Olha aqui. Então, Olha um bichinho ali, balançando a perna. É uma coruja, será? é tipo um pica-pau. Eu tava aí mais cedo com essa conversa. Só que faz um barulho esquisito. Tipo, à noite.